nenhuma novidade que existem episódios bem sombrios em programas infantis. Todo mundo já ouviu falar dos episódios macabros de Coragem e o Cão Covarde ou daquele episódio de Tom e Jerry em que eles supostamente tiram a própria vida. Nesse vídeo eu vou fazer diferente e a gente vai ver 6 episódios sombrios de programas infantis que você não conhecia. Então, bora ver! Normalmente, quando personagens brigam em programas infantis, nunca é nada muito sério. Geralmente há um mal entendido ou uma discussão boba com algumas piadinhas, até que tudo termina bem com os personagens aprendendo uma lição. Porém, em Drake e Josh, as coisas ficaram um pouco mais pesadas. E o episódio Josh Cansou mostra exatamente isso. Então para de ficar bolado. Eu não tô bolado com você. Eu tô cheio. O que isso quer dizer? E eu não quero mais saber de você. E aí, você vai se mudar? Não. Eu moro aqui nessa casa e acho que dividiremos o quarto até eu entrar pra faculdade, mas seremos só isso, colegas de quarto. Parei com você. Como o nome diz, nesse episódio, o Josh simplesmente cansou do quanto Drake pode ser egoísta e irresponsável e decide que não quer mais ele em sua vida. Tudo começa com Josh se preparando para uma prova importante de química, enquanto Drake vai mais cedo para a escola para ficar com a namorada. Por causa disso, Josh se atrasa para a prova e acaba ficando sem nota. No início, ele fica com muita raiva, mas depois percebe que sua vida seria melhor sem o Drake. A partir daí, Josh passa a tratar ele apenas como um colega de quarto e sua vida começa a melhorar. Ele refaz a prova e consegue uma nota melhor, faz novos amigos, sua alergia desaparece e tudo parece estar dando certo pra ele sem o Drake por perto. O mais triste é que o Josh não ignora o Drake e nem é rude com ele, mas também não demonstra mais nenhum carinho. Ele apenas passa a tratá-lo com frieza, como se fossem dois estranhos dividindo o mesmo quarto. Já faz 5 dias, Josh. Quando vai parar de ficar bolado comigo? Já falei, eu não tô bolado. Eu parei com você. Josh. É sério. Tudo isso começa a afetar o Drake, que finalmente percebe o quanto precisa do Josh. Talvez até mais do que o Josh precisa dele. Até que no final do episódio, durante a aula de química, dessa vez é Drake quem chega atrasado. Quando entra no laboratório, ele percebe que Josh trocou de dupla, deixando ele sozinho com Clayton. E como é impossível entender qualquer coisa que o Clayton fala, Drake não consegue fazer o experimento, acaba cometendo um erro e sofre um acidente químico, precisando tomar um banho de descontaminação. Sente-se, Drake. Drake, sente-se! Não! Drake! Josh! O quê? Me desculpa. E por ser talvez o pior irmão do mundo, você se dá muito melhor sem mim, sabe? Eu só quero que você entenda. Me desculpa, Josh, me desculpa. Mais tarde, Josh entra no quarto, encontra Drake sozinho e deprimido e os dois acabam se reconciliando enquanto jogam uma partida de ping-pong, o que pelo menos encerra o episódio com um final mais leve. Esse episódio não é necessariamente sombrio, mas comparado a todos os outros, é muito mais sério que o normal. Além de ser um programa infantil, o que impacta muito mais o público que está assistindo, já que é triste ver dois irmãos se afastando por algo tão realista. E pensando bem, é exatamente isso que aconteceria se alguém como Josh tivesse que conviver com alguém como Drake na vida real. Às vezes parece que tudo tá dando errado. A gente se sente um fracasso, como se estivéssemos incomodando os nossos amigos e família, ou simplesmente desconfortáveis sendo nós mesmos. Nessas horas, talvez até passe pela sua cabeça: se eu nunca tivesse nascido? Esse é o questionamento que Chuck faz no episódio de Rugrats chamado A Vida Maravilhosa de Chuck, que não deixa de ser um episódio engraçado, mas carrega uma mensagem bem pesada sobre o quanto a nossa mente pode exagerar e imaginar os piores cenários possíveis. O episódio começa com Angélica dizendo a Chuck que o mundo seria melhor sem ele. O que eu posso fazer, Angélica? Nada, Chuck. Eu só acho que a verdade é que estaríamos muito melhor sem você.
E essas palavras o afetam tanto que ele decide fugir de casa. Só que antes que ele consiga ir longe, um anjo da guarda, que curiosamente é idêntico a ele, aparece para mostrar como seria o mundo caso ele nunca tivesse nascido. Nesse mundo alternativo, seu pai Chess é um homem solitário e totalmente inspirado. Ele nunca se casou e passa o dia vendo programas de TV entediante com sua única companhia, que é um fantoche feito de uma meia. Bem, então é o panorama. Meinha, queria que você fosse de verdade. Eu também. Não gosto nada disso, senhor anjo. Você não viu nada ainda. As ruas estão destruídas, quase como um cenário pós-apocalíptico. Phil e Lil viraram delinquentes, destruindo a própria casa, enquanto seus pais, sem coragem de educá-los, só choram no canto. Já que sem o Chuck, os gêmeos nunca aprenderam a diferença entre o certo e errado. E o Tommy? Bem, agora ele vive na pobreza, revirando lixo em busca de comida. Sem o Chuck pra apoiá-lo, a Angélica, que ficou absurdamente obesa, tomou tudo dele. Sua casa, seus pais, que inclusive são obrigados a assar biscoitos pra ela, e qualquer esperança de uma vida digna. No final, Chuck percebe que sua vida tem valor. Ele entende que faz diferença no mundo, que tem amigos e uma família que o ama de verdade. Olha, anjo, pra alguns o negócio é ser duro, pra outros é ser forte, mas eu tenho uma tarefa que também é importante. Quer dizer que... Sim! Eu não acho que fugir seja uma boa ideia. É óbvio que o mundo não mudaria dessa forma extrema sem o Chuck. Afinal, ele é uma criança de 2 anos. Mas esse episódio mostra como nossa imaginação pode ser exagerada, muitas vezes nos convencendo de coisas que não são reais, como por exemplo que o mundo seria melhor sem a gente. Outra animação que tá sempre envolvida em polêmica é Bob Esponja. E o episódio O Hambúrguer Perigoso, apesar de ter partes bem engraçadas, tem uma história bizarra e até perturbadora. No episódio, o Siri Cascudo recebe uma visita surpresa de um inspetor sanitário. Ele pede cada um dos pratos do restaurante, deixando por último um simples hambúrguer de Siri. Mas antes de servirem um hambúrguer, surge uma notícia na TV avisando sobre um impostor que se passa por inspetor sanitário para conseguir comida de graça. Interrompemos este cancan para uma mensagem especial. Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Como seu siriguejo é extremamente pão duro, ele fica furioso, acreditando que o homem no restaurante é o impostor. Então, pra se vingar, ele e o Bob Esponja criam o hambúrguer perigoso. Um hambúrguer nojento com ingredientes como molho de pimenta vulcânica, raiz forte, pedaços de unha e até jogam o hambúrguer no vaso sanitário, mas claro, secando ele com as meias suadas do seu siriguejo. E quando o inspetor vai finalmente comer o hambúrguer, uma mosca entra na boca dele, ele engasga e desmaia. Enquanto Bob Esponja e o seu siriguejo se divertem com a cena, a TV mostra uma nova notícia, revelando que o impostor já foi preso. Ou seja, o inspetor que tá ali no Siri Cascudo é o verdadeiro. Os dois entram em pânico, começam a se culpar e decidem enterrar o corpo. Eles arrastam o inspetor sanitário sem vida até o topo de uma colina numa noite chuvosa e sinistra, e enquanto Bob Esponja cava um buraco para se livrar do corpo, ele arremessa uma pedra bem na cabeça do inspetor, que na verdade tá vivo e tinha acabado de recuperar a consciência, fazendo o pobre do homem, ou do peixe no caso, desmaiar de novo. Depois de enterrarem ele, a polícia aparece e oferece uma carona pro Siri Cascudo. O problema é que com a chuva, o corpo desliza ladeira abaixo direto pro carro, mas como os policiais não percebem, Bob Esponja rapidamente coloca o corpo no porta-malas. De volta ao Siri Cascudo, Bob Esponja esconde o corpo do inspetor no freezer, e depois dos policiais começarem a suspeitar do comportamento estranho dos dois, eles resolvem ir até o freezer pegar um pouco de gelo. Nesse momento eles descobrem que o corpo sumiu, e de repente o inspetor aparece atrás deles gemendo igual um zumbi. Oi, pessoal. Assustados, os policiais espancam o coitado até perceberem que ele tá vivo. No fim, o inspetor revela que o Siri Cascudo passou na inspeção e todos comemoram com hambúrgueres, enquanto a porta da cozinha acerta a cabeça do inspetor mais uma vez. Hambúrguer para todos pela metade do preço. Bem, acho que não. Sabe, eu queria um hambúrguer de Siri.
Tirando as partes engraçadas, esse episódio é bizarro. O inspetor engasga com uma mosca e desmaia enquanto fazia o seu trabalho, e em vez de ajudar, o Bob Esponja e o seu siriguejo se divertem com o seu sofrimento enquanto ele tá sufocando. Isso mostra que pra eles é mais importante salvar o Siri Cascudo e garantir que o restaurante passe na inspeção do que se preocupar com o fato de quase terem enterrado alguém vivo. Originalmente, as Tartarugas Mutantes Ninja surgiram em histórias em quadrinhos preto e branco com um tom muito mais sombrio e violento, bem diferente dos desenhos clássicos dos anos 80 e dos filmes que passavam na sessão da tarde. Mas o reboot de 2003 se aproxima muito mais da ideia original, e isso fica bem evidente no episódio Same as It Never Was, que em português seria Nada é Como Antes. O episódio já começa um caos. As tartarugas caem na armadilha de um vilão chamado Draco Supremo, que busca vingança e promete ensinar a elas o verdadeiro significado do sofrimento além do tempo e do espaço. Usando o cetro do tempo, ele manda Donatello para um futuro distante. Sem entender nada, Donatello encontra o esconderijo das tartarugas completamente destruído. Enquanto explora o local, alguns guardas surgem e tentam capturá-lo, mas um Michelangelo do futuro aparece a tempo e resgata o irmão. Já salvo, Michelangelo explica que o Destruidor venceu e agora controla todo o planeta. Como Donatello era quem mantinha as Tartarugas Unidas, quando ele desapareceu há mais de 30 anos, o grupo desmoronou e leva Donatello ao túmulo do Mestre Splinter. Ele está acolá. Não! O Mestre Splinter está... Não! 2 anos depois de teres desaparecido, o Mestre Splinter deu a sua vida para proteger-nos aos 3. Este lugar é insuportável. É tudo... tão horrível. Donatello então se junta à Resistência, onde reencontra uma April O'Neil mais velha e descobre que Casey Jones morreu. Com seu retorno, as tartarugas decidem se reunir novamente, mas elas não são mais as mesmas. Leonardo tá cheio de cicatrizes, Rafael perdeu um olho e o Michelangelo tá sem um braço. Eles parecem ter passado por um verdadeiro pesadelo. Então, o grupo se une a Han e Baxter Stockman para tentar derrotar o Destruidor, mas a batalha se torna um massacre total. O Destruidor esmaga Han e Baxter, Michelangelo é cercado e morto por robôs e Karai, a filha do Destruidor, finaliza Leonardo e Rafael com a sua espada. No final da batalha, Donatello está à beira da morte, encurralado pelo Destruidor que se prepara para dar o golpe final, mas ele ainda tinha uma última cartada. Ele ativa uma armadilha que prende o Destruidor com corrente, enquanto uma broca gigante é ativada e literalmente o despedaça. Meus irmãos, meus pobres irmãos, este mundo, este futuro, é um pesadelo. Enquanto reflete sobre tudo o que aconteceu, Donatello é puxado de volta para sua linha do tempo, deixando April sozinha como a única sobrevivente dessa tragédia. E é isso, o episódio simplesmente termina sem nenhuma tentativa de deixar ele mais leve. A gente não vê o Donatello reencontrando os irmãos ou acordando de um pesadelo. Sem dúvida, esse é um dos episódios mais sombrios de um reboot que já era bem mais sério do que o esperado. Futuros distópicos parecem ser uma ótima forma de criar episódios sombrios. E é exatamente isso que a animação KND, A Turma do Bairro, faz no episódio Operação Nocaute. Operação Nocaute. Número 4 organiza contra-ataque usando truques excepcionais. Onde a única forma de garantir a continuidade da raça humana foi erradicada e tornada ilegal. E metade da humanidade foi completamente eliminada. O episódio começa com o número 4 sendo enviado para um internato. Mas ele logo percebe que a instituição é, na verdade, um internato para meninas. A diretora, Madame Margaret, então revela o seu plano maligno: transformar todos os meninos em meninas. E claro, ela tenta fazer o mesmo com o número 4. Ele consegue escapar e até pensa em pedir reforços, mas acredita que pode lidar sozinho com um bando de garotinhas. Tudo fica ainda mais bizarro quando a gente descobre que a Madame Margaret é na verdade uma criança dentro de um traje robótico e que a sua versão do futuro está ajudando a garantir que a sua utopia sem homens aconteça. Percebendo que está em perigo, o número 4 tenta chamar os outros membros do KND, mas adivinha, todos eles já foram transformados em meninas. Ah, eu sei, seu bobo. Você está
perdendo o nosso chazinho. Ande logo. Vamos fazer penteadinhos depois. O episódio então avança 75 anos no futuro, onde os meninos se tornaram escravos das meninas. No entanto, um grupo de resistência, agora chamado de Garotos do Bairro e formado apenas por meninos, luta pela liberdade, liderados por um número 4 idoso. É quando Sally, a neta do número 3, se oferece para ajudar os garotos a derrotar Madame Margaret e mudar o passado. O que veio fazer aqui, garota? Eu vim ajudar. Juntos eles conseguem vencer a vilã. Número 4 retorna ao passado e com a sua antiga equipe altera o curso da história. Com isso, o futuro sombrio é apagado, incluindo essa versão idosa do número 4, Sally e todos os outros personagens. Apesar de Margaret aparentemente ser um gênio, ela não percebeu que eliminar os meninos significaria o fim da humanidade. Ou será que ela não se importava? Em um programa onde criaturas batalham até a exaustão, e inclusive algumas delas são até fantasmas, você pensaria que a morte seria um tema comum. No entanto, na franquia Pokémon, esse assunto é raramente abordado, aparecendo apenas em locais específicos, como a Torre Pokémon ou o Monte Pyre. Porém, na temporada Sun and Moon do anime, a franquia finalmente decidiu tratar desse assunto de forma direta. No episódio Uma Jornada Termina e Outra Começa, o clima parece leve e divertido como sempre. Ash e Pikachu voltam das compras quando um pequeno Litten rouba um de seus donuts. Ao perseguirem o Pokémon, eles descobrem que ele roubou o doce para alimentar um Stoutland idoso, que cuida dele e tenta ensiná-lo o movimento presa de fogo. Mas Ash logo percebe que o Stoutland está com a saúde muito debilitada e parece bastante frágil. No dia seguinte, depois da escola, Ash e Pikachu voltam para visitar Litten e Stoutland, mas encontram o cão caído no chão, lutando para respirar. Mesmo sendo um Pokémon grande, Ash carrega Stoutland até o centro Pokémon. Enquanto isso, o Meow da equipe Rocket observa tudo à distância, claramente triste, porque ele sabe muito bem o que está prestes a acontecer. No centro Pokémon, a enfermeira Joy confirma que o estado de Stoutland é grave. Oi, enfermeira Joy. Então, Stoutland vai ficar bem? Stoutland não tá ferido e não tem nenhuma doença séria. É que, bom, ele tá... Olha, ele está... Mais tarde, naquela noite, Litten e Stoutland desaparecem, e Ash, imaginando que eles devem ter voltado pra ponte, vai atrás deles. No caminho, ele é surpreendido por Meow, que revela que está ali pra proteger Litten e garantir que ele não seja capturado pela equipe Rocket. Já na ponte, Stoutland continua tentando ensinar presas de fogo pra Litten, mas o pequeno Pokémon falha novamente. Pouco depois, Stoutland se deita e Litten se aconchega ao seu lado pra dormir. Várias vezes durante o episódio, nós vemos uma árvore com poucas folhas, e conforme a saúde de Stoutland piora, mais folhas caem. Quando a última folha finalmente toca o chão, Litten percebe que o seu amigo se foi. A chuva começa a cair enquanto Litten chora. O Ash até tenta ajudá-lo oferecendo um pouco de comida, mas ele recusa. Só depois que a chuva passa, Litten vê uma nuvem no céu com o formato de Stoutland e aos poucos aceita a perda. No fim, Ash e Litten batalham juntos e se tornam parceiros, compartilhando uma refeição em homenagem ao amigo. Esse episódio apresenta uma abordagem mais profunda sobre a morte do que normalmente vemos em Pokémon e consegue retratar as diferentes emoções que sentimos ao perder um amigo ou um animal de estimação. Não foi por acaso que escolheram um Stoutland para essa história, já que ele se assemelha muito a um cachorro, o que deixa tudo ainda mais triste.
Talvez não tão triste como o final da família Dinossauro, que eu falo nesse vídeo aqui. Mas triste mesmo é ser removido de um programa sem nenhuma explicação. Tipo o que aconteceu com os personagens desse outro vídeo. E se eu fosse você, ia lá conferir. Até o próximo vídeo. Tchau.